E olha, o Tribunal de Júri, em mais uma sessão, hoje houve o julgamento de mais um réu. Você vai acompanhar como foi esse julgamento e o que disse a promotoria e também a defesa em relação ao acusado de crime de tentativa de homicídio ocorrido em 2008. Hoje é a 15ª do Tribunal de Júri, aqui no Fórum Dr. Silveira Martins. Primeira reunião ordinária de 2021. Hoje está sendo julgado em plenário Eberton Fábio da Silva por crime de tentativa de homicídio ocorrido em 28 de março de 2008. De acordo com as informações do Ministério Público, o crime teria sido motivado por um desentendimento de ambos. Mas, dado as circunstâncias de provas dos autos, o próprio Ministério Público vai pedir hoje em plenário a absolvição do réu e vai sugerir ao Conselho de Jurados inocentar Eberton Fábio da Silva pelo crime de tentativa de homicídio. Dr. Ítalo Moreira, promotor de justiça, conversou com a imprensa, relatou o caso e explicou as justificativas do Ministério Público pedir a absolvição do réu hoje em plenário. Ele explica também o que aconteceu para que houvesse morosidade nesse processo que é de 2008 e está sendo julgado apenas hoje. Segundo a denúncia da promotoria, se tratou de uma tentativa de homicídio. O acusado Fabinho e a vítima Lidberg já teriam uma certa inimizade. Então, no dia, após eles se estranharem, a vítima ter saído, voltado para o bar, segundo a denúncia da promotoria, o acusado pegou um facão, deu dois cortes na vítima e não teria dado mais porque foi seguro por um terceiro. Essa é a denúncia. Mas nós hoje, aqui em plenário, a promotoria vai pedir a absolvição. Inclusive, eu já falei que eu vou pedir a absolvição, digo antes até dos debates. Por quê? Porque eu não entendo que está devidamente provado que o acusado teve a intenção de matar. Quem está ouvindo pode até imaginar o seguinte: como é que alguém que dá 2 facas usadas não tem intenção de matar? Mas a gente tem que ver o contexto. Tem 2 tipos de prova, até as provas que tem as testemunhas, elas são conflitantes. Umas dizem uma coisa, outras dizem outra. Mas tem 3 testemunhas que dizem o quê? Que o acusado chegou em um bar, a vítima estava. O acusado pediu para ir para outro bar porque não queria confusão com a vítima. 5 minutos depois, a vítima foi para esse bar. Alguns minutos, a vítima saiu de bicicleta e voltou. O que fez com que as pessoas no local ficassem achando que ela poderia ter saído para pegar uma arma. E o acusado continuou no mesmo bar. Então, a vítima, tem 3 testemunhas que dizem isso, foi se aproximando rapidamente do acusado pelas costas. Quando ela foi se aproximando, se aproximou bem, ele puxou o facão e deu 2 facãozadas nela, não deu mais. Vez por outra ocorrem situações de processos realmente antigos que poderiam e deveriam ter sido julgados antes. De fato, quando você tem uma demora muito grande no julgamento, isso acaba sendo uma injustiça, porque uma justiça que demora, que tarda muito, acaba sendo uma justiça, entre aspas, injusta. Mas isso decorre muitas vezes o quê? Uma carga de trabalho muito grande das delegacias, são muitos crimes a ser apurados e às vezes acaba se privilegiando a investigação de crimes de homicídios consumados, que são mais graves, em detrimento de casos como esse, que é de tentativa. Então, no início do processo, a promotoria pediu algumas diligências para esclarecer melhor o fato. E essas diligências demoraram muito. Então, houve aí um problema inicial de investigação, acredito que por conta da sobrecarga mesmo de trabalho das nossas delegacias. Mas hoje vai ser julgado, né? E hoje teremos assim o final do capítulo desse processo. Vamos agora voltar ao caso do júri de hoje e acompanhar o que disse a defesa do réu, através da defensora pública, doutora Leilane Torquato. Da promotoria e também da defesa é uma tese conjunta, pede a absolvição do réu. E doutora Leilane Torquato, que é defensora pública e está trabalhando hoje aqui em plenário, vai trabalhar pela absolvição do réu e sugerir ao Conselho de Jurados que inocente o réu pelas acusações de tentativa de homicídio, crime ocorrido em 2008 no bar da Monique, no bairro Alto do Sumaré.
Esse é um processo bastante antigo, acredito que o doutor Ítalo já antecipou. O crime aconteceu há 13 anos atrás. Infelizmente, a gente teve uma instrução frágil, uma instrução processual muito frágil. A gente não tem sequer o laudo de corpo de delito, né, na lesão corporal causada à vítima. E, realmente, as provas que a gente tem nos autos é de que Fabinho, conhecido, né, Eberton Fábio, conhecido como Fabinho, não tinha a intenção de matar a vítima. Ele realmente eram inimigos, era um desentendimento de anos e muito pelo contrário, no dia mesmo ele tinha tentado evitar o atrito, né? Eles tinham se encontrado em um outro bar, ele saiu desse bar, foi para um terceiro bar, um segundo bar, para evitar esse conflito, mas nas circunstâncias do momento ele acreditou que realmente a vítima ia atacá-lo, né? A vítima foi ouvida durante a instrução processual? O que é que ela diz em relação a isso? Ela confirma toda essa versão? Não, ela foi ouvida somente no inquérito policial. Ela não foi encontrada. Aliás, na fase judicial, apenas uma testemunha foi ouvida, né, além do acusado. Então, por isso que eu disse que a instrução é muito frágil, muito falha, né? Nós não conseguimos provas para comprovar de que as coisas aconteceram como a vítima disse no inquérito. A vítima disse que simplesmente chegou, estava na bicicleta, chegou e foi atacada pelo acusado. Só que essa versão, ela realmente não se sustenta com o que a gente tem no processo.